Pronto, tá gravando. Então, vou começar, viu? Aí depois, qualquer coisa, vocês podem interromper. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre domínios de integridade e corpos. Então, essa aula de hoje seria uma continuação disso. A gente vai falar um pouco mais de domínios de integridade e corpos, qual é a relação entre corpos e domínios de integridade, e vai falar sobre subcorpos também, tá? E, e o que seriam... Será que existem ideais em corpos? Isso também é uma pergunta que a gente vai responder hoje, beleza? Só que antes de começar a falar, eu queria só relembrar o que a gente fez na aula passada, que foi definir o que era domínio de integridade. Eu queria fazer umas correções aqui. Domínio de integridade, que é a mesma coisa de um anel sem divisores de zero. Certo? A gente viu isso. E uma das coisas que a gente provou sobre um domínio de integridade era, como a gente vai usar hoje, né, lei do cancelamento. Ou seja, se eu tenho A diferente de zero, AB é igual a C, implica que B é igual a... Com essa lei do cancelamento a gente viu também, provou na aula passada, tá? Sobre o domínio de integridade. E aí também a gente definiu corpos, entre outras coisas que a gente fez sobre o domínio de integridade. Tá? Mas isso daí que a gente vai utilizar mais hoje. Corpos, que era exatamente onde o U do anel era exatamente o anel menos o zero. Onde esse cara aqui são os elementos invertíveis de R. Ou seja, os elementos que são invertíveis na multiplicação, tá? Na operação de multiplicação. Então, quando os invertíveis são todos os elementos do anel menos o zero, então a gente diz que esse cara é um corpo. Tá? E eu acho que a gente só chegou até aí e não fez mais nada sobre corpo. E aí o que eu queria corrigir, né? Duas coisas que eu queria corrigir. A primeira é o seguinte, Helena perguntou sobre os quatérnios, se os quatérnios eram corpo. É um corpo, né? E a resposta é não é corpo. Eu fiz uma confusão porque apesar de que todos os elementos menos o zero são invertíveis, isso é verdade, mas ele não é comutativo. Por isso que não é corpo. Mas não é comutativo, mas o U dos quatérnios, vou botar assim, é os quatérnios menos o zero. Isso é verdade. Ou seja, todos os elementos menos o zero são invertíveis. Mas ele não é comutativo. Porque se você pegar aí J, ele dá K, se eu não me engano, e o J, I dá menos K. Se não é isso, é o contrário. É isso mesmo. Então, não é comutativo. Então, isso foi uma coisa que eu percebi da outra aula que eu fiz essa confusão, porque, na verdade, quando um anel, aí eu vou escrever essa observação aqui, que a gente não vai estudar isso, tá? Você vai fazer anel comutativo com unidade, onde todo elemento menos o zero é invertido, é corpo. Mas existe o que alguns livros chamam de anel com divisão. O anel com divisão é um anel R, E, não anel R com unidade, unidade, claro, com o de R, sendo R menos o zero. Não necessariamente comutativo, tá? Então, anel com divisão, ou alguns livros chamam skill anel, eu não sei qual é a tradução. Skill anel, means, mas é mais anel com divisão, tá? Então é chamado assim. Não é comutativo, não necessariamente comutativo.
Quando ele é comutativo, é chamado corpo. Tá? Então, por isso que depois eu lembrei, mas eu falei de álgebra comunicativa exatamente nas generalizações de complexos, quaternos, octônios, né? Exatamente por não ser comutativo, então não é corpo. Então, essa é a primeira observação que eu queria chamar aqui. É engraçado que toda vez que se estende, o conjunto vai perdendo uma propriedade. Isso, vai perdendo coisas, né? Isso é verdade. Isso. Uma outra coisa que eu queria fazer uma correção também é o seguinte: as matrizes N por N, com entradas reais, a gente viu que ele também não era corpo, não. Né? Não é corpo. Eu espero que o senhor não diga que é. Não. Vai continuar não sendo corpo. Obrigada. Mas lembra que eu falei que não era corpo porque não era comutativo, né? E mais, não só não é comutativo, ele não é domínio de integridade. Quer dizer, claro, não é domínio de integridade porque não possui divisores de zero, quer dizer. Esse cara possui divisores de zero. Pois eu lembrei, em álgebra linear você deve estar vendo as matrizes que são onde as linhas são múltiplas, né? Uma da outra. Esses caras são divisores de zero. Vamos pegar aqui o exemplo, né? Considerem em M2R a matriz, por exemplo, 1, 2. Vamos lá, 1, 2, 1, 2. Para facilitar a nossa conta. Essa matriz, ele é um divisor de zero. Porque se você pegar a matriz, deixa eu lembrar aqui, menos 2, 1 e menos 2, 1, se eu não me engano. Olha quem é que vai dar esse produto aqui. Ó. Aqui vai dar menos 2 mais 2, não é isso? Ó. Menos 2 mais 2 em todas as entradas. Não é isso? Vai dar exatamente a matriz nula. Concorda com isso aí? Sim, sim. Então, de fato, esse cara aqui ó, é divisor de zero. Tá? Assim como esse também, né? Então, mas você vê que as linhas são múltiplas, tá vendo? Essa linha daqui é menos 2 vezes a linha de baixo. Tá? Então, as linhas são múltiplas uma da outra. Então, nesse caso, a gente tem que eles são divisores de zero. Esse fato, por que eu lembrei disso? Né? Porque esse fato é extremamente importante lá quando vocês estudarem alto valor, alto vetor, os vetores que são múltiplos. E aí você forma uma matrizinha lá, soluções de equações diferenciais. Tem uma coisa relacionada aos divisores de zero em soluções de equações, de sistema de equações diferenciais. Tá? Então, eu acabei lembrando disso. Então, não só não é, corpo nem domínio de integridade, mas é menos ainda, né? Ele possui, não só porque não é comutativo, é porque não possui divisores de zero. Tá? Ele possui divisores de zero. Esse cara daqui é um divisor de zero, esse daqui é um divisor de zero. Então, essas duas correções eu queria fazer de exemplos que a gente falou na aula passada. Tá? E tem mais uma correção que eu queria fazer. Essa daqui não é tão problemática porque a gente não explorou muito, mas era isso aqui. Ó. Não, aqui é a definição de ideal de novo, que a gente vai trabalhar sobre ela. Então, lembrando que um anel, um ideal é um subanel de R que satisfaz essa propriedade a mais, tá? Se você multiplicar qualquer elemento do subanel por R qualquer do anel, independente se ele está dentro ou não, ele cai dentro do ideal, do anel, do subanel. Então, isso seria ideal. Lembra essa definição? Eu só trouxe aí porque a gente vai falar sobre ela no final da aula.
E aí eu queria trazer de novo a definição. Tá? E uma das coisas que eu cometi o erro foi o seguinte: eu defini o que era um anel simples como sendo ele não ter subanel próprio, mas na verdade não é isso. É não ter ideal próprio. Ele pode ter subanel, mas não ter ideal próprio. Tá? Então, por favor, façam essas correções aí nas anotações de vocês. Tá? Não é ter subanel, é porque em alguns livros ele dá um nome especial para um anel que não tem subanel próprio. E eu cometi essa confusão que a maioria, quer dizer, a maioria não, todos os livros chamam de anel simples, exatamente o anel que não tem ideais próprios. Os únicos ideais são esse e esse. Coloquei subanel. Tá? Lá mais. Tá? Eram só essas correções que eu queria fazer. Por quê? Porque a gente vai provar, porque eu trouxe isso para aqui. Porque a gente vai provar hoje, a última coisa que a gente vai provar é que corpo não possui ideal próprio. Se o cara é um corpo, ele nunca possui ideal próprio. Então, eu nunca consigo fazer quociente em corpo. Véi, eu amo corvos. Sinceramente. Tudo que é ruim Isso é horrível. não tem corvos. Gente, Então, perfeito. assim, corpo, como eu costumo falar assim, corpo como uma única estrutura, ela é muito boa, porque ela tem muita propriedade. Mas como a classe dos corpos é muito ruim, porque produto de corpo não é corpo, então você não consegue fazer construções sobre corpos. Isso atrapalha muito, né? Por exemplo, quando a gente falar de homomorfismo de corpos, vocês vão ver que não tem muito isomorfismo entre corpos. A Isso é homomorfismo ruim? dos corpos isso é horrível, porque você não consegue fazer. Tem muitas informações que você consegue tirar analisando a classe de automorfismos do corpo, essas coisas, e você não consegue fazer quase nada. Não consegue extrair quase nenhuma informação sobre o corpo. Então, ou você entra para fazer conta mesmo dentro de corpo, porque aqui na definição é ótimo, mas depois para provar alguma coisa sobre corpo, você precisa entrar e fazer conta. Então, por exemplo, teoria de Galois lá para provar algumas coisas sobre corpos, é muito complicado, você precisa entrar e fazer conta mesmo. Você tá reclamando? Eu reclamo, eu odeio fazer conta. Continuo apaixonado. Eu odeio fazer conta. Eu prefiro analisar estruturas para tirar conclusões do que fazer conta. Como diria um grande professor de limites, quem lembra sabe, matemática é preguiçoso, dá fadiga fazer conta. Isso aí parece Tertuliano falando isso aí. Não. Professor, só uma dúvida. Quase toda semana ele me diz isso aí. É isso aí mesmo. É correto dizer que todo corpo é um domínio de integridade? Espera aí. Isso, a gente vai provar isso agora. É a próxima coisa que a gente vai provar. Se A é um anel com unidade, então esse subanel de A é unital, sim. Isso. Não, o unital está correto. Não, essa daí está correta, Davi. Beleza, tudo bem. É que na mesma definição eu coloquei a definição das duas coisas. Eu só estou corrigindo a de simples, tá? A de unital, não. Tá? Bem observado, Davi. Obrigado, viu? A de unital continua sendo isso. Um pertencer a S, ele continua sendo um anel, subanel unital. Mas ser simples, não. Tá? Obrigado, Davi. Então, isso eu queria chamar a atenção, tá? Ser anel simples. A gente vai discutir sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é exatamente... Esse lema já prova exatamente isso que... Quem foi que perguntou? Foi o Lucas? Sim. Não lembro quem foi. O que falou agora, se a gente vai provar que todo corpo é um domínio de integridade, sim. A gente vai provar isso agora. Foi exatamente pelo esse lema aqui, ó. Se R é anel comutativo com unidade, então um elemento invertível de R não pode ser divisor de zero. E a prova é bem simples. Então, vamos lá. Se R seja A um elemento invertível de R, tá? Se ele é um elemento invertível, então existe A menos 1, o inverso desse cara. Beleza? Aí o que é que a gente tem? Se A, B é igual a zero,
né? Pode multiplicar em ambos os lados aqui à esquerda o A-1. A gente vai ter que o quê? A-1 AB é igual a A-1, 0. Só que o 0 é absorvente, né? E aqui é 1. A-1A é 1. Então, B é 0. Então, A não é divisor de 0. Entendi. Então, se ele não é divisor de 0, né? Então, a gente chega no corolário desse lema, que é exatamente o teorema. Todo corpo é um domínio de integridade. Por quê? Todo elemento num corpo, né, não nulo, ele não é divisor de 0. Tá? E é exatamente isso. Então, domínio de integridade é o quê? Todo elemento não nulo não pode... Ele não possui divisores de 0. Porque para ser divisor de 0 tem que ser um elemento não nulo. Então, a prova disso aqui é exatamente consequência imediata. Professor, você consegue me ouvir bem? Sim. Elemento nulo e elemento neutro não são a mesma coisa, não, né? Calma. O nulo é o elemento neutro da soma. Tá? Tá. Então, o 0 ali, o 0 tem que ficar claro, é elemento neutro da soma. O 1, que é a unidade, é o elemento neutro da multiplicação. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Tá? E a gente aqui sempre está trabalhando em que 1 é diferente do 0. Porque se forem iguais, então o anel se resume ao trivial. A gente fez essa prova na aula passada, essa observação. Beleza, gente? Ficou claro aí? Então, dentro da hierarquia, lembra lá que vou fazer de novo aquela espécie de hierarquia, né? A gente tem o anel comutativo, o anel comutativo, o anel com unidade, e aqui embaixo, né? Esse aqui está entrando aqui, né? Também está entrando. Aqui embaixo tem o anel comutativo com unidade. Aqui entrando aqui tem os domínios de integridade. E aqui tem os corpos. Entrando aqui. Beleza? Aqui a gente vai estudar ainda outros caras aqui, tá? Outros caras que vão entrar aqui dentro. Que é domínio de fatoração única, domínio euclidiano. Isso lá quando a gente estiver falando mais de polinômios, tá? Domínio... tem outro nome. Esqueci. Tem mais uns 2 tipos de domínio. A gente vai estudar mais. Mas os corpos tá aqui embaixo. Então, observe, o corpo é bem específico, é uma estrutura bem específica, tá? Lá tem bem propriedades ali. Mas para você ver, ó, existe uma disciplina dedicada só para estudar um corpo específico, que é a análise. Em análise 1, você estuda exatamente um único corpo, que é o conjunto dos números reais. Ou seja, precisa de uma disciplina inteira para entender o que acontece só nesse corpo. Mas não é um corpo simples, tá? O conjunto dos números reais em análise você estuda como sendo um corpo, né? Só que estuda também a operação de ordem que tem dentro dele. Né? Então, é um corpo ordenado. Então, análise 1 é um estudo específico desse cara. Eu achei que não tinha como piorar. Tem análise 1 é só estudar esse corpo. Um único corpo, que é o conjunto dos números reais. Tá? E aí, quando você vai para análise no RN, né, que é o RN, esse cara já não é mais corpo. Tá? Então, muita coisa que você estudou aqui em análise já não vai ser verdade aqui. Por mais que ele vai herdar muitas propriedades, mas tem muita coisa que não é herdada, porque esse cara já não é mais corpo. Porque corpo não tem produto. Então, observe, olha aí o problema, por exemplo, de corpos não tem produto. Então, deixa eu fazer só essa observação aqui.
que é o seguinte, ó. Corpos não tem, não necessariamente, né? Soma, que é a soma direta, né? Corpos não é corpo. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Exemplo é o seguinte, R soma direta com R. R é corpo, esse cara é corpo. Mas esse cara tem divisor de zero. Quem é o divisor de zero desse cara aí? Quem consegue me falar? Próprio zero. Não, o zero, para ser divisor de zero, tem que ser não nulo. Então tem que ser um elemento não nulo que é divisor de zero. Observe esse par aqui, ó. 0, 1. Ele é um divisor de zero. Ele é não nulo. Concorda que ele é não nulo? O elemento nulo ali naquele anel é o 0, 0. E se você pegar esse cara e multiplicar por um zero, a multiplicação é como? É coordenada a coordenada. Então 0 vezes 1 dá 0 e 1 vezes 0 dá 0. Então esse cara daqui é divisor de zero. E esse cara Verdade. Então, não é nem domínio de integridade. Não é domínio de integridade. E se não é domínio de integridade, pela contrapositiva do que a gente falou ali, que todo corpo é domínio de integridade, ele não pode ser corpo. Beleza? É porque, o professor, Hum. não pode ser domínio de integridade, porque o produto não pode ser nulo, né? Para ser domínio de integridade, se dois elementos não nulos, A multiplicado por B dá 0, então A é igual a 0 ou B é igual a 0. E não é verdade, né? Isso aqui não está sendo verdade aqui, porque esses dois caras são diferentes de 0 e o produto está dando 0. Então ele não está satisfazendo isso. Certo? Ele não satisfaz essa propriedade de ser domínio de integridade, de não ter divisores de zero. Então, esses caras aqui são divisores de zero. Então, observe, isso aí já é uma coisa um pouco mais, né? Ou seja, estudar lá em análise, né? Você estuda o conjunto dos números reais, legal. Mas o ambiente que você quer fazer geometria, por exemplo, geometria diferencial, é o R2, R3, o Rn, né? Um espaço com mais dimensões. Mas esses caras já não necessariamente são corpos, e aí não consegue extrair tantas informações de R para R2, Rn. Então, o que é que você consegue? Isso é o que você vai ver lá em análise 3, que eu acho que é análise no Rn. A principal diferença entre as duas análises. Por que o senhor fala como se não fosse o senhor que fosse dar? É claro que eu sei que vai dar para a gente análise. Não sei. Não sei, não. Semestre que vem, eu queria... É porque no mesmo semestre vocês vão fazer análise, vai ser teoria de Galois. Eu queria dar teoria de Galois. Você prefere dar outra matéria para pessoas desconhecidas em vez de dar análise? Não vai ter pessoas desconhecidas. Exato. Eu vou estar lá. Pessoas desconhecidas. Ninguém te perguntou, Gil. Eu não vou estar. Vocês vão estar. Eu tô com uma esperança que vocês estejam no próximo semestre em Grupos de Anéis 2, se eu for professor de Grupos de Anéis 2. Como ouvinte, se eu não estiver fazendo nada, quem sabe, né? Fazendo nada é impossível. Tá. O meu melhor Não, Vinícius, o melhor amigo de Darlan é Hilbert, né, Galois? Não. Galois é o segundo melhor amigo é o dele. segundo, né? É porque o tempo todo. É que eu ainda não comecei a falar do Grothendieck, porque não tem como falar dele aqui. Veio muito depois. Esse é outro ainda na história. Galois, Hilbert e Grothendieck.
Em grupos de anéis 2, eu vou falar bastante da M. Noether. Então, é outra também na história. Agora a pergunta, né? Então, domínio de integridade não é... Deixa eu até chamar isso aqui, né? Domínio de integridade não quer dizer que implica que seja corpo, não implica que já é corpo. Um exemplo é o seguinte, é Z, né? Z é um domínio de integridade, porque não tem divisores de zero, né? Mas Z não é corpo, beleza? Então Z é um exemplo de um domínio de integridade que não é corpo. Só que tem esse teorema aqui, ó. Se eu tenho um domínio de integridade finito, obrigatoriamente ele é corpo, tá? Então, se um domínio de integridade é finito, então obrigatoriamente ele é corpo. Beleza? Então é isso que a gente vai provar aqui agora. Tá? Vamos provar esse cara daí. A prova é bem simples. Deixa eu ver aqui. Então, o que é que eu preciso mostrar? Né? Eu preciso mostrar que todo elemento de R é R menos o zero. Né? Ou seja, eu preciso mostrar que todo elemento não nulo ele é invertível. Não é isso? Vou escrever até isso aqui. Ó. Ou seja, todo elemento não nulo é invertível. Então vamos lá. Então vamos tomar esse cara, né? Vou escrever até aqui no ponto. Seja A um elemento de R que não seja o zero. Tá? Não seja o zero. Considere aí uma potência iésima, né, de I como sendo o produto de A em vezes. Certo? A gente já tinha falado sobre potência lá em grupos. Né? Então, A elevado a I seria, claro, né, com I inteiro. Então, seria aquele inteiro positivo. Né? É uma potência, só para falar sobre potência de um elemento. Tá? Então, como R é finito, você concorda que vão existir I, J, tal que AI é igual a J? Vocês concordam com isso? Sim. Né? Ele tem que parar em algum momento, né? Porque ele é finito. Não vai ter dois, senão ele ia seguir infinitamente as potências, né? Então, pelo menos tem dois números ali, I e J inteiros positivos, onde aquilo ali vai parar. Né? Vão ser iguais. Então, se eu tenho isso, logo, AI menos J, né? O que é? Vou até escrever assim. AI peraí. Deixa eu só ver aqui. Eu não queria escrever. Isso aqui que eu queria escrever, ó. Deixa eu ver se a J, AI menos J igual a J. Vocês concordam com isso aí? Ok. Tem que concordar com isso que eu acabei de escrever aqui. Não necessariamente porque esse cara tem inverso. Né? Tá?
Porque a gente não sabe se esse cara aqui necessariamente tem inverso, tá? Esse é o ponto. Deixa eu ver como é que eu justifico melhor isso aqui. Pronto, vou escrever isso aqui, ó. A, J, pronto, aqui. I menos J. Vocês concordam com essa primeira igualdade aqui? Pronto, vou escrever assim, ó, melhor. Esse cara daqui é a mesma coisa de AJ mais I menos J. Só que aqui, ó, dá AI, desculpa. E como AI é igual a AJ, esse cara é AJ. Agora sim, concordam com isso aí? Acho que está melhor justificado. Não é porque tem inversa que você pode passar para lá, porque a gente não sabe se esse cara tem inversa. Mas eu posso escrever isso. Beleza? Beleza. Eu tava tentando somar os expoentes para ver se fazia sentido na minha cabeça. Tá? Então isso aqui acontece. Só que é o seguinte, o A, como A é diferente de zero, então A elevado a J também é diferente de zero. Por quê? Porque se J fosse igual a zero, então AJ menos 1 seria zero, concorda? Eu estou multiplicando A com AJ menos 1 e ia dar AJ. Só que R é domínio. Como ele é domínio de integridade, né, ele não tem divisores de zero. Então esse cara daqui teria que ser zero. Logo, AJ menos 1 teria que ser zero. Aí repete o mesmo processo. Assim, AJ menos 2 teria que ser zero. Pelo mesmo argumento, AJ menos 2 teria que ser zero. Seguindo com esse raciocínio, chegamos em A igual a zero. Contradição, né? Porque eu estou pegando A diferente de zero. Que seria uma contradição. Logo, o AJ também tem que ser A elevado a J, né? A potência J de A também é diferente de zero se A é zero. Se A é diferente de zero. Beleza? Tá. Então, de fato, o A elevado a J é diferente de zero. Tá? Dá uma volta aí, por favor, um slide. Aí? Aquele A ali, a gente sabe que ele não pode ser zero, né? A gente está Isso. supondo que ele não é zero. Uhum. Então, o A elevado a J menos 1 teria que ser zero, né? Isso, porque eu estou no domínio e integridade. Aí não ficaria A elevado a J menos 1 vezes A elevado a J menos 2 igual a zero? Não, porque aí eu tirei um cara aqui novo. Não, eu tô viajando. Né? Esse produto aqui é somar mais um aqui, aí volta para aqui, não é isso? Sim. Uhum. É somar mais um ali. Então, eu posso estar sempre tirando o A da história e sempre vai ficar, até que eu vou chegar só que A é zero. Eu vou chegar no final só que A vezes A é zero. Então, A obrigatoriamente teria que ser zero. Uma contradição. Né? Eu poderia seguir com o mesmo raciocínio, sempre tirando elemento, né? Como é finito, então ia chegar um momento que ia tirar quase todos, né? Ia ficar só o Azinho. E aí o Azinho teria que ser zero. Percebeu o argumento aí? Sim. Entenderam, gente, essa parte aí? Beleza, Vinícius? Beleza. Então, ó, se o AJ é diferente de zero, né? E aí, ó, para aqui, ó. AJ multiplicado por esse cara dando o AJ, que é diferente de zero. Então, esse cara daqui, né? Vou até reescrever, ó. A gente tinha aqui AJ, AI menos J, é igual a AJ, que é diferente de zero. Então, esse cara obrigatoriamente aqui tem que ser 1. Né? Ele tem que ser um neutro multiplicativo. Então, esse cara tem que ser 1. E a gente viu que o neutro é único. Então, esse cara daqui tem que ser 1.
Se esse cara daqui é 1, né? Aí menos J tem que ser 1. Então, só tem duas possibilidades, né? Ou esse cara daqui, não, quer dizer, se I menos J é 1, a diferença entre esses dois caras aqui é apenas 1, então A teria que ser 1, e aí é invertível, e portanto invertível. Beleza? Aí, caso se I menos J for diferente de 1, ou seja, ele for um número maior do que 1, por exemplo, né? Então, o que é que acontece? Eu posso subtrair 1 aqui desse cara, né? Eu vou até botar maior, estritamente maior. Então, A elevado a I menos J menos 1, tá? E continua sendo diferente de 0, pelo mesmo argumento que a gente fez atrás. Tá? Esse cara daqui seria diferente de 0. E aí a gente tem o quê? IA multiplicado por AI menos J menos 1. Esse cara aqui, hein? A elevado a I menos J, que é 1. Ou seja, esse cara daqui, na verdade, é o A menos 1. A inversa de A. Ou seja, mesmo que I menos J não seja 1, for maior do que 1, estritamente maior do que 1, eu consigo encontrar a inversa de A, que é exatamente o I menos J menos 1. Logo, o A é invertível, ou seja, o A pertence a U de R. Então a gente mostrou que qualquer elemento não nulo, foi o que ele pegou a gente lá na frente, ó, qualquer elemento não nulo, ele na verdade ele é invertível. Ou seja, a gente mostrou que R menos o zero está contido em U de R. Mas o U de R já sempre está contido são os elementos não nulos invertíveis. Né? Tá. Então acabou a prova. Então, de fato, R é curto. Entenderam aí? Sim, sim. Certo? Então, domínio de integridade finito sempre é curto. Beleza? Sempre é curto. Acho que a gente provou na aula passada que se Zn é corpo, então N é primo, não, né? Acho que não. Não, é esse teorema aqui, na verdade. Que é a caracterização de Zp. O que é isso? A gente provou, acho que vai provar agora. Caracterização de Zp. Quer dizer o seguinte, a gente está caracterizando quem é Zp. E Zp sempre vai ser corpo. Está dizendo caracterização. Ele sempre vai ser domínio de integridade, sempre vai ser corpo. Seja n maior ou igual do que 12 o inteiro positivo. Então, a gente tem as seguintes equivalências. Zn é domínio de integridade, se somente se Zn é corpo, se somente se n é primo. Tá? Então, isso a gente tem. A prova, acho que a gente já fez, que 1 é equivalente a 2, tá ok, né? O 1, domínio de integridade finito, é corpo, que a gente acabou de provar ainda. A volta, todo corpo é domínio de integridade. Matou aí. Tá? Matou aí. 3 implica 1, a gente provou na aula passada. Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui a aula passada. Eu lembro que o senhor falou alguma coisa de ser primo também, relacionado a Zn. Isso, foi isso mesmo, na aula passada. Deixa eu ver aqui. Foi alguma coisa na aula passada. Não lembro onde foi. Aqui. Em um anel Zn, os divisores zero são exatamente os elementos. Ah, não. É uma consequência desse. Zp com P' é domínio de integridade. Foi exatamente a prova de Vinícius ali, né? Eu não coloquei aqui o crédito para ele. Vai, Vinícius. Foi Vinícius Teixeira, não foi?
Vinícius Preto da Rua. Vinícius o quê? Preto. Ah, tá. Vocês fazem essa. Como... Não é Vinícius Teixeira que fez? Foi ele. É, o nome dele é esse Não mesmo. foi o Ribeiro, não. O Ribeiro é o branco da Rua. Ah, tá. Ok. É porque ele não vê cores Isso, aqui né? no Meet. Hã? Não dá pra ver a cor da pessoa no Meet. É. Só a bolinha ali verde. Mas os dois foram meus alunos, né? Em fundamentos. Vamos lá. Então, de fato, a gente provou isso. Tá? E agora falta mostrar só que 1 implica 3, né? Falta mostrar só que 1 vai fazer. 1 implica 3. Tá? Para mostrar que 1 implica 3, ou seja, se Zn é um domínio de integridade, né? Eu estou com essa hipótese, N é domínio de integridade. Então, vamos mostrar que N é primo. Tá? Vou mostrar que N é primo. Então, suponha que N eu posso escrever como sendo um produto de Kn. Tá? K vezes N. Com Kn inteiros positivos. Tá? Beleza? Claro, menores do que N, né? Obviamente. Do que N. Tá? Menores do que N. Beleza? Se eles são menores do que N, então Kn, ele pertence a Zn. Concorda? São números, são inteiros positivos que são menores do que N, então ele está em Zn. Se ele está em Zn, né? E Km é igual a N, na verdade é 0 em Zn. Concorda? Em Zn, se o produto está dando N, N é 0 em Zn. Né? O resto da divisão desse cara por N é 0. Então ele é 0. Tá? Como esses caras daqui são inteiros positivos menores do que N, são diferentes de 0, né? Então, assim, K e N são divisores de 0, né? E aí a gente tem uma contradição. Logo, N é primo. Concorda? Sim, sim. Então, muito útil, viu, gente? Você está lá trabalhando com Zn lá. Isso aí, por exemplo, é uma aplicação muito interessante em teoria dos números. Eu confesso que eu nunca vi a aplicação, mas é uma possível aplicação. Por exemplo, você quer determinar se um determinado número é primo. Isso né, um dos grandes problemas da teoria do número é determinar os primos. Né? Esse é um dos grandes problemas da teoria do número. Mas, por exemplo, aqui você tem uma maneira de calcular, determinar se um número é primo ou não. Calcula o seu Zn. Se você Zn, como anel, ele é um domínio de integridade, você consegue concluir que ele é primo. Ou se o Zn, que você encontrou lá, ele é corpo, ele é... Mas isso aí daria muito mais trabalho. Né? Acho que as ferramentas que já tem em teoria dos números são mais eficazes. Não, tudo bem, você pode fazer conta, né? Então lá, obviamente, mas aqui não deixa de ser um critério novo. Se é útil ou não é outra coisa. É verdade. Mas é um critério. Por exemplo, se você vai lá, você consegue mostrar que Zn é isomorfo a um corpo, por exemplo, então ele é corpo. Lembra, né? Ou é isomorfo a um domínio de integridade, então ele é um domínio de integridade. Então ele teria que ser, N teria que ser primo. Então tem todas essas técnicas que você pode fazer. Tem que usar muita droga para resolver determinar se ele é primo dessa forma. Mas tem aplicações de álgebra abstrata em teoria dos números, né? Que é a parte de teoria algébrica dos números.
Então, essa outra, por exemplo, teoria dos números ajuda muito em álgebra, mas a álgebra pode contribuir na teoria dos números. Tem, viu? Apesar de eu não conhecer, não encontrei exemplos de aplicações legais assim, mas tem. Darlan? Sim. Teoria dos números é tudo que envolve Z, Tudo que Z, envolve Z. ZN. Isso, Z, ZN. Exatamente. Engraçado, realmente a gente vê tudo de Z em teoria dos números. Isso. Mas eu não vi ZN, não vi NZ, eu só vi isso aqui. Como não? E restos? Tem até os ideais, as Talvez classes de ele chamou restos. pelo nome. Não fez a mesma notação, ZN ou NZ. Mas falou, com certeza. Os Eu restos não lembro disso, não. por N. Juro a vocês que eu não me Quando eu lembro. fiz teoria dos números, foi a mesma anotação. A mesma, com quem foi que você fez, Aldo? Foi com o Andrés. André Azusa, com certeza. Eu fiz com o Joseph. Aí eu não sei se Joseph faz, mas André Azusa, eu acho que quem faz com o Marcelo, fez com o Marcelo. Com certeza ele usa diferente. Inclusive, eu estava conversando com o Gil, que ele chama unidade de 1. Eu pronto para eu dizer que toda unidade é uma daqui para ali. Ele chama, por exemplo, no livro dele, ele chama de os invertíveis de unidade. Isso eu acho que cria um pouco de confusão. Claro que cria, gente, pelo amor de Deus. Eu prefiro chamar de invertíveis, né? Porque se chamar unidade, você é um anel com unidade é um, né? Então, pode criar confusão, né? Mas é porque no inglês, eles chamam assim, né? O ele chama de identidade. E as unidades são os invertíveis. Eu acho ruim esse nome unidade para invertível. Melhor invertível. Se tem inversa, melhor chamar invertível. Sei lá, é mais lógico para mim. Ela representa os alunos. Eu fui aluno. Os outros professores parece que esqueceram disso. Eu espero não esquecer. Não dá. O dia que as dificuldades de vocês pararem de ser a minha, eu não sei. Eu me sinto. Eu me emocionei aqui, né? Em algum momento você já foi perguntar ao seu coleguinha sobre os reais sem usar o ser anel? Já perguntei. Claro, a gente já escreveu, já falou besteira. Né? E esses momentos que você descobre que você escreveu uma besteira, você nunca mais vai errar isso. Pode ter certeza. Quando você escreve uma besteira, você nunca mais erra a mesma coisa. Nunca mais. A gente vai guardar as gravações dessa aula aqui para mostrar para os nossos alunos. Né? Vocês são uma onda. Né? Eu ainda tenho a gravação da gente tentando fazer aquela questão do consciente na atividade. Vou guardar para quando a gente for professor. Pelo amor de Deus, apaga isso aí. Aquela do consciente que a gente tinha que achar um grupo abeliano que saía geralmente tipo de Edral e... ok. A gente gravou. 4 horas de relógio. 4 horas. Mexendo com tudo que é tipo de grupo. Eu quero ver, que aí eu vou tirar para dar para aquelas minhas palestras de erros de demonstrações. Sério que você quer a gente errando? Eu estou aumentando o meu catálogo, viu? Marco está dando Fundamentos 2 agora, ele me mandou já duas demonstrações que foram duras de engolir, né? As minhas estão tranquilas, né, Darlan? Tá? Eu estou guardando. Tem umas que aparecem aí que é... Mas aqui até agora não apareceram nenhuma, além daquelas que a gente já comentou lá. Os saltos milagrosos, afirmar coisas sem provar, essas coisas. Isso aí é padrão. Isso padrão. Acontece até em alto nível. É um tipo de botânico de grupo. Né? Por que? Não entendi, Vinícius. Por que um botânico de grupo? Fica catalogando espécies de grupo. De matemática. A especialização dele é erro, Vinícius. Ele cataloga erros. Isso. Erros. Uma coisa interessante. Erros na lógica. Definir erros logicamente. Mas a gente fica dando risada assim. Mas é uma coisa muito complicada. Tipo, eu tava fazendo a segunda questão com o Gil. E teve um momento que eu falei, Gil, isso é óbvio. Ele, se é óbvio, me diga por que é óbvio. Eu digo na minha cabeça, isso é óbvio. Mas ele não é óbvio, Helena. Mas Mas provar o óbvio talvez uma das coisas mais complicadas. Eu não sei o que é óbvio. Não quando é eu óbvio. preciso provar.
é provar o intuitivo, né? Às vezes você tem a intuição de que aquilo funciona, né? Que é o intuitivo. Então, isso... Não, tem uma palestra muito boa do professor Samuel, ele fala sobre... Qual é o teorema? Esqueci, que é considerado um paradoxo dentro da matemática. Mas, não, na verdade, não é paradoxo. Logicamente, existe uma demonstração para o teorema, então não é paradoxo do ponto de vista lógico, mas considera paradoxo porque é anti-intuitivo o problema. Então, você fala assim, minha intuição diz isso, mas é anti-intuitivo essa demonstração, porque quebra completamente a minha intuição, então chamavam de paradoxo. Mas não. É o paradoxo de Russell? Não é o de Russell, não. O Russell é um paradoxo lógico. Sim. Isso é um paradoxo lógico. Mas é o teorema... acho que é o teorema de Banach-Tarski, se eu não me engano. Que é aquele que você tem uma esfera e você sempre consegue dividir a esfera em duas novas esferas idênticas. Tem uma extensão desse problema, só que para quadrados, para áreas de... Isso. Topologicamente, você consegue fazer isso para mais coisas. Então, isso é meio anti-intuitivo. Como é que você consegue fazer isso? Né? Então, aí, tem uma palestra dele muito boa, que ele faz uma... A gente gravou, na verdade, uma mesa redonda, eu, ele, mais dois professores, Marco e um professor da Alemanha, e aí foi dar no Congresso UFBA do ano passado, deve estar no YouTube. E a gente fez eu mediei uma espécie de discussão, quem é o culpado disso, né? Se era o axioma da escolha ou se era o axioma do infinito. Então a gente fez uma espécie de discussão sobre isso, quem é o culpado dessa existência desse teorema paradoxal. Mas bem legal essas discussões, assim, é anti-intuitivo, ou uma coisa que é muito intuitiva, e você fala, não precisa prova. Não, peraí. Né? A matemática não é assim. Boa, Elber. Tinha que puxar a orelha mesmo de alguém. Sempre puxa. É chato. Não, mas é bom. Vocês discutirem. Pelo menos eu não erro, né? É isso. E essa discussão entre vocês é que faz com que vocês fiquem atentos a essas coisas. Né? Eu preciso provar isso. Porque senão você comete o mesmo equívoco. Eu por exemplo, já me equivoquei com isso. Tem tanta coisa para provar e você tem uma passagem lá e você fala assim, tudo bem, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, é tranquilo. Você faz até mentalmente assim, tá, prova tá. E depois você percebe, não era bem assim. E aí vai tentar provar e a coisa Quando eu posso começar a dizer que é trivial? Porque para mim ali já era. Não, quando realmente for, né? Trivial é quando realmente a prova é trivial, não que o resultado é trivial. Esse é o problema. Muita gente acha que é o resultado, o teorema é trivial. Não, é a prova que é trivial. A prova é fácil. É outra coisa. Não é o resultado que é trivial. Não, uma vez eu estava numa aula, deixa eu contar essa história. Eu estava numa aula de álgebra no doutorado. Era um professor russo, né, que estava dando aula. E aí ele foi provar, ele falou assim, eu vou provar esse teorema e vou dividir em 3 lemas para poder provar o teorema. Ele enunciou o primeiro lema e colocou prova. Não, esse lema, a prova é trivial. Beleza. Aí ele enunciou o segundo lema, a prova também é trivial. E quando ele colocou o terceiro lema, a prova também é trivial. Ok, aí ele foi voltar para provar o teorema e a prova segue dos outros lemas. Aí é complicado. Ou seja, não provou nada, né? Ou seja, todos na aula assim, começou a rir, ele falou assim, mas é trivial. Então por que fazer? Ou seja, depois eu entendi o que é que ele queria fazer. Ele falou assim, o teorema em si, o enunciado, não era tão claro. Quando ele desmembrou nos lemas anteriores, de provas simples, né, ficou claro a prova do teorema. Ficou bem mais simples. Então, às vezes, tem essas coisas na matemática. Você fala assim, a coisa não provou nada, mas realmente é só enxergar o problema de uma maneira diferente. Né? Desmembrar, quando você desmembra... Às vezes a demonstração é gigante, mas são passos triviais, né? 5, 6 passos bem triviais. Então, você divide em passos. Ele era um professor fantástico, assim, cara. Era incrível, eu aprendi muito com ele. O Alexander Grishkov, ele era... a história de vida dele, não vou contar essa história. A história de vida dele, ele era pedreiro. Ele, depois de terminar o doutorado na Rússia, ele virou pedreiro
na Rússia. Porque ele falava que, na época, um pedreiro na Rússia ganhava mais que um professor universitário lá. Porque na Rússia, como faz muito frio, né, e um pedreiro precisa trabalhar no frio, quase ninguém quer trabalhar de pedreiro. Então ele começou a trabalhar de pedreiro, até que ele conseguiu se mudar, foi para a França, se eu não me engano, e hoje é professor da USP. Então, assim, ele ganhava mais como pedreiro do que... Então ele era todo forte, assim, é velho já tem uns 70 anos, mas todo brabo, assim. Tá? Será que um dia você assim, poxa, teve um professor que me marcou muito, ele se chamava Darlan Pinto, ele veio lá de Valença. Tá vendo? Só não fui pedreiro, mas tudo bem. Mas veio do interior, já é alguma coisa. Vamos lá. Ó, subcorpos. Então, um subanel de um corpo, se um corpo é um anel, né? Então, um subanel é um subcorpo, se ele munido com as operações de F, ele é um subcorpo. Né? Ele é um corpo, desculpa. Então, exemplo aqui, né? Subcorpo. Q é corpo e Q é um subanel, né? De R. Então, ele é um subcorpo de R. Ele é um subanel e é um corpo. Tá? Agora, Z não é. Por quê? Por mais que ele seja subanel, ele não é corpo. Beleza? Aqui também é R é subcorpo de C, dos complexos. Tá? O complexo é um corpo. E depois a gente vai discutir mais para o final, lá, quando a gente falar o teorema fundamental da álgebra, que esse corpo é um pouco mais especial do que esse. Tá, e outra coisa que eu não sabia, que os reais estavam dentro dos complexos. Sim, os reais estão dentro do complexo, né? Por quê? O complexo é o conjunto desses caras, né? A mais BI, né? Onde A e B são números reais. São os caras dessa forma. Onde o I é o raiz de -1 que coloca lá. Então são os caras dessa forma. Claro, né? Por que os reais estão contidos nos complexos? Porque é só você pegar os elementos em que B é 0. Então você vai ter todos os reais. Ou seja, A mais 0I pertence aos complexos. Onde, como A é real, então esses caras daqui. O A é isso aqui, né? Então, de fato, os reais estão dentro do complexo. Tá? Os racionais estão dentro dos complexos, estão dentro dos reais. Todos os reais estão dentro do complexo. Então, todos esses aqui são subcorpos. Esse daqui também é subcorpo de C. Agora, Z não, porque Z não é corpo. Beleza? Ficou claro aí a definição de ser subcorpo? Mas lembra, o interessante de subestruturas são aquelas que você pode fazer quociente. A gente está interessado nessas. E é o que a gente vai ver daqui a pouco, que corpos não têm ideias. Foi o que a gente falou lá atrás. Né? Mas tem uma caracterização de subcorpo. Bem parecido com aquilo que a gente tinha já para subgrupo e subanel. Tá? Então, se F é um corpo, um subconjunto de F é subcorpo de F, se somente se o 1 está lá, tá? Se quaisquer dois elementos de S, a diferença entre esses dois elementos está em S, isso aí esse item 2 é o fato de ser subanel, lembra lá? E o 3 é, se A está lá e B está lá, A multiplicado por B a menos 1 está lá. Lembra que para ser lá subanel era A multiplicado por B, né, para ser subanel, mas aqui para ser corpo é A multiplicado pelo inverso de B. Algo parecido. Professor, Sim. essa coisa de A multiplicado a B menos 1 me lembra alguma coisa de um assunto anterior. Subgrupo. Sim. Era a caracterização de ser subgrupo. Para ser subgrupo era ser isso e isso. Lembra? Então, a operação de multiplicação era um subgrupo. Né? Era essas duas coisas.
Era a caracterização desse subgrupo. Então é isso mesmo. Para você mostrar que S é um corpo, lembra? S com a multiplicação, quer dizer, os S menos o zero com a multiplicação era um grupo. A gente viu na aula passada. Também era uma maneira de enxergar. Mas vamos fazer a prova desse cara daqui. Então a gente vai fazer a ida, tá? S, a ida. Vou escrever aqui. Esse é um subcorpo de F. Então, se ele é um subcorpo de F, S em si é corpo. Então, pela definição, S é corpo. E é um subanel daqui, beleza? Como ele é corpo, eu preciso mostrar que um está lá. Porque ele pode ser corpo, mas não necessariamente tem o mesmo inverso multiplicativo. Tá? Mas sim vai ter. Por quê? Seja A, pertencente a S, a unidade. A unidade de S. Aí eu vou mostrar que A obrigatoriamente tem que ser o 1, a unidade de F. Beleza? Então, se ele é a unidade de S, então A multiplicado por A é o próprio A, porque ele é a unidade. Beleza? Só que A pertence a F, que é corpo. E A é diferente de zero. Né? Assim, A em F tem inversa. Então, multiplicando aqui, né? Logo, A menos 1, A, vai ser igual a menos 1A. Que é dessa igualdade aqui, né? Estou multiplicando A menos 1. Então, A teria que ser igual a 1. Pronto, provou. Um elemento invertível de S, obrigatoriamente tem que ser 1. Como S é corpo, então 1, obrigatoriamente tem que estar em S. Então, o item 1, ok, está satisfeito. Beleza? Como é que eu provo o item 2? S é subanel de R, de F. Logo, S com a soma é subgrupo, com a soma. De F com a soma. Pela nossa caracterização lá de subgrupo, a gente viu lá atrás, assim, dados dois elementos de S, A menos B vai pertencer a S. Certo? A menos B pertence a S. Logo, o item 2 está satisfeito. Um já foi, dois já foi. E agora falta mostrar o item 3. Tá? Que é a mesma coisa, o fato de ser subanel. Seja A, B pertencente a S, com B diferente de zero. Beleza? Como B é diferente de zero, né? B pertence a F, logo, B possui inversa. Né? Inversa B a menos 1. Vou até escrever aqui. Possui inversa B a menos 1. Né? Como S é corpo, a inversa, né, desse cara tá lá. Beleza? A inversa desse cara tá lá. E também esse cara é corpo. Como ele é corpo, a gente viu na aula passada o de S com a multiplicação é anel. Se ele é anel, esse cara tá lá e A tá lá, né? Essa operação é operação binária, então é fechada. Logo, A, B a menos 1 vai pertencer
a S. Aí provando o item 3. Agora volta. Vamos supor isso aqui. A gente vai mostrar que S, um subconjunto de F, que satisfaz essas três condições, de fato tem que ser um subcorpo. Tá? Então, para isso, eu preciso mostrar... Vamos lá. Eu estou pegando S um conjunto qualquer, né? S é um subconjunto de F, satisfazendo 1, 2 e 3. Ora, 1 pertence a S. Eu não sei se S contém o zero, porque para ser subanel, né, precisa ter zero lá dentro. Lembra? Lá a caracterização de subanel, precisa ter o zero, tá lá dentro. Ora, esse cara tá lá dentro. Se esse cara tá lá dentro e satisfaz 2, por 2, temos que 1 menos 1, que é 0, né? Vou escrever assim. O 0, que é igual a 1 menos 1, esse cara pertence a S. Então, o 0 está lá dentro de S. Então, satisfazendo a primeira condição de ser subanel. Deixa eu até lembrar lá. Cadê? Subanéis. Tem a caracterização, ó. O 0 tem que estar lá. Para quaisquer dois elementos, A menos B tem que estar lá. Isso aí já está satisfeito que é a condição 2 de lá. Né? E se dois elementos estão lá, A vezes B também tem que estar lá. E esse daí também sai fácil. Vamos terminar a prova. Cadê? Aqui. Beleza? Então, o 0 está lá. Ele já satisfaz a condição 2 de ser subanel. E agora, dados A, B, pertencente a S. Beleza? O que é que a gente tem? A gente sabe que... a gente quer mostrar que... Vou escrever isso. Mostrar que A, B pertence a S. Só que o item 3 diz outra coisa. Né? Diz que por 3 temos que a B a menos 1 que pertence a S, não a B. Não A multiplicado por B, é a B a menos 1. Eu quero mostrar aqui a B. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar por que B a menos 1 está em S. Eu queria isso. Quero mostrar isso. Né? Por que B a menos 1 está em S se B está em S? Ah, não. Por que ele está em S? Vamos lá. Primeiro, se B for igual a 0, ok, né? A B está em S. Isso tudo bem. Agora, se B for diferente de 0, então é aquela coisa, né? A B a menos 1 pertence a S. Ok. E se A é diferente de 0,
Então, vocês concordam que A-1, BA-1 pertence a S? Que é a mesma condição 3, agora foi. Que é a mesma condição 3, não é isso? Mesma condição 3. Isso aqui está em S. E A também pertence a S. Não, peraí. Aqui. Está em S, né? Não, não vai, né? Travou. Deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. Ah, claro. Agora já lembrei. É o seguinte. Não pensei disso aqui, não. Isso aqui eu sei. Só que o A, o 1, agora eu lembrei, tá? 1 pertence a S. Então, pelo item 3, também vai valer o seguinte, ó. 1 multiplicado por B a menos 1 pertence a S. Porque esse daqui é como se estivesse fazendo o papel do A. E o B é menos 1, que é o item 3. Beleza? Agora sim. E esse cara daqui é o B a menos 1. Então, B a menos 1 pertence a S. Aí, de novo, pelo item 3. Então, eu tenho A e B a menos 1, que pertence a S. Logo, pelo item 3, de novo, eu tenho que A, B a menos 1, a menos 1, pertence a S. Só que a inversa da inversa é o próprio B. Entenderam aí? Ah, ok, tudo bem. Porque deu uma... Precisava fazer a jogada com 1 ali, né? Então, de fato, a gente mostrou que S é subanel de R. Agora, por que que ele é corpo? S é comutativo, com unidade. É comutativo porque R é comutativo. A unidade é a mesma, tá? Ou seja, ele é um subanel unital, lembra lá? O Davi escreveu ali antes. Tá? Agora, por que que ele é corpo? Se A pertence a S e A é diferente de zero, eu só preciso mostrar que os invertíveis todos os elementos que A, não nulo, ele é um invertível. Tá? Só que A pertence a F. Eu botei R aqui, não é F. Né? Faz uma confusão. Logo, A menos 1 pertence a F, a S. Pertence a F, tem invertível. Né? Como esse cara invertível está aqui, a gente já provou que 1 vezes A menos 1 vai pertencer a S. Né? Porque A pertence a... Desculpa. Não vou nem escrever isso. Pelo item 3. 1A menos 1 pertence a S. Isso aqui é o A menos 1. Então, o invertível está lá. Então, está dizendo que todo elemento de S é invertível, porque o seu inverso está lá. Portanto, o U de S é igual a S menos o zero. Assim, S é corpo. Portanto, subcorpo. Né? E acabou a prova. Entendeu aí, gente? Sim, sim. Vamos fazer um exemplo. Por mais que corpos não tenham ideais, tá? Mas os subcorpos são extremamente importantes. Sabe por quê? Lá em teoria de Galois, olha Galois entrando de novo, os subcorpos vão aparecer muito. Então, estudar o reticulado de subcorpos lá, e aí deixa para lá, vai ser extremamente importante para entender o teorema de correspondência de Galois, que é exatamente corresponder subgrupos com subcorpos. Tá? Vai ter uma relação entre grupos e corpos.
Defuntoriano. Vamos ver exemplo aqui. Exemplo, por exemplo, que aparece lá lá. Por exemplo, ó, considere o conjunto F de uma maneira bem parecida como a gente fez lá dos complexos. Ó. A mais B, raiz de 2. Tá ok? A e B são números racionais. Raiz de 2 não é racional. Né? Vocês estão cansados de saber isso. Vamos mostrar que F é subcorpo desculpa. Não. É subcorpo de R, na verdade. É um subcorpo de R. Então vamos provar usando a caracterização lá. A gente primeiro precisa provar que o 1 está aqui. 1 pertence a F. Pois eu posso escrever 1 como sendo 1 mais 0 raiz de 2. O 1 é racional e o 0 é racional. Beleza? Então 1 está lá dentro. Se eu pegar agora dois elementos dali, né? Vou pegar um A1 mais B1 raiz de 2, tá? Esse cara. E vou pegar o A2 mais B2 raiz de 2. Elementos de F. Então a diferença entre esses dois caras, né? Menos A2 mais B2 raiz de 2. Isso aqui é quem? É a mesma coisa de escrever A1 menos A2 mais B1 menos B2 raiz de 2. Concordam com isso aí? Eu coloquei o raiz de 2 em evidência aqui, né? Quando eu peguei esse menos esse. Tá? Onde esse cara daqui pertence aos racionais, e esse cara daqui também é racional. Portanto, isso aqui pertence a F. Então, de fato, o item 2 da caracterização lá está satisfeito. Beleza? Agora falta mostrar que dado um cara, seja A mais B raiz de 2, pertencente a F. Deixa eu ver se a gente prova o item. Tem 3, precisa mostrar que ele multiplicado pelo inverso de qualquer outro elemento, né? Primeiro vamos encontrar quem é o inverso, a cara do inverso de um elemento. Como é a sua cara. Se B é 0, então o inverso desse cara é o inverso de A mais B raiz de 2. Né? Isso porque B é 0, isso aqui vai sumir. E A menos 1, como Q é corpo, está em Q. Certo? Então, o inverso desse cara, inverso de A mais B raiz de 2, está em F. Beleza? Isso porque Q está contido em F. Vou botar aqui. Beleza? Agora, vamos o caso em que D seja diferente de 0. Então, como é que a gente vai determinar a inversa daquele cara ali? Observe o seguinte, ó. Se você pegar A mais B raiz de 2, multiplicado por A menos B raiz de 2, isso vai dar o quê? Quanto é que dá esse cara aqui? A ao quadrado Menos 2 B quadrado. Isso, exatamente. E esse cara daqui, tudo é racional, né? Esses caras daqui pertencem a F. Concorda?
Sim. E aí, esse cara daqui, ó, A menos B raiz de 2, não, esse daqui, né? Esse daqui possui, porque esse cara aqui é corpo. Não, desculpa, não é corpo, né? Hein? Esse cara tá aqui dentro. É racional. E os racionais é um corpo, né? Então, esse cara daqui possui inversa, vou chamar até de C, uma inversa C, esse número aqui. Ele tem uma inversa C. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Considere agora AC menos BC raiz de 2. Esse elemento aqui de F. Tá? Eu estou pegando o C, que é um inverso, claro, e racional. Né? Esse cara dali é um elemento daquele conjunto, né? Esse cara daqui, de fato, é a inversa desse elemento. Se você pegar A mais B raiz de 2, multiplicado por AC menos BC raiz de 2, isso vai dar quem? Quanto é que vai dar isso? Deixa eu ver. A ao quadrado C, né? Você multiplicando aqui. Depois, multiplicando aqui, ó, vai ficar menos ABC raiz de 2. Agora, multiplicando aqui, ó, mais ABC raiz de 2. E multiplicando aqui no final vai ficar menos B ao quadrado C raiz de 2. Tá? Então, na verdade, isso aqui vai dar A ao quadrado C. Peguei raiz de 2. Não é 2, não? 2, desculpa. Que é 2, verdade. Obrigado. Então vai ficar isso aqui. Vou até 2 aqui. Deixa eu escrever assim, ó. No final vai dar isso, né? 2b ao quadrado C. Colocando o C em evidência, só que o C era a inversa desse cara. Tá vendo? O C é a inversa dele. Então esse cara daqui, na verdade, está dando o quê? Beleza? Então, de fato, esse cara daqui tem inversa lá dentro. Tá? Esse cara daqui é inversa. Está lá dentro de F. Então, todo elemento de F tem inversa. Lá dentro. Beleza? Beleza. E agora, o produto, falta ver só que é fechado pelo produto. Tá? Se eu pegar um elemento e multiplicar por outro elemento de F, cai lá dentro, né? Ou seja A1 mais B2 raiz de 2. E A2 mais B2 raiz de 2. Elementos de F. Vou mostrar que o produto entre esses caras está lá dentro. Isso aí é conta, tá? Esse produto aqui é só aplicar a distributiva aí da história. Então vai ficar aqui A1, A2, mais A1, B2 raiz de 2, mais... Aqui é B1. B1, A2 raiz de 2, mais 2, B1, B2. Não é isso? Onde esse aqui é só arrumar aqui agora. Ó. A1, A2, mais 2, B1, B2. Tá? Estou juntando esse com esse. Mas, agora eu coloco em evidência que o raiz de 2 vai ficar A1, B2, mais B1, A2, raiz de 2. Esse cara daqui é um número racional. E esse cara daqui é um número racional. Logo, todo esse cara aqui pertence a F. Assim, F é subcorpo de R. Por que eu fiz esse exemplo? Esse tipo de exemplo vai aparecer muito. Tá? Assim como a gente viu que os complexos é exatamente esse cara, antes de falar dos complexos, né, só denotar. Denotamos F por assim, ó, pega Q
como se você estivesse acrescentando raiz de 2. Não sei se vocês vão ver esse tipo de notação muito mais para frente. Tá? É só você pegar Q, esse conjunto F, a gente normalmente denota assim. Então, o conjunto C, o conjunto dos números complexos, na verdade, é R com I. Tá? O que muitas vezes acontece lá é o seguinte, esse raiz de 2, ele é raiz de um polinômio do polinômio x ao quadrado menos 2. Não é isso? Ele é raiz desse polinômio. Tá? Ou seja, é a solução da equação isso aqui igual a zero. E essa raiz não está em Q. Então, o que é que a gente faz? A gente amplia esse corpo Q dessa forma. E aí a gente começa a incluir essa raiz dentro de Q. Então, o que mais ou menos dando uma ideia de como é que vai o caminho da teoria de Galois é o seguinte. Eu pego um polinômio qualquer. Esse polinômio não tem raiz dentro desse conjunto? Então eu amplio esse corpo, fazendo isso, incluindo essa raiz. Então isso é um método muito comum, tá? E vai aparecer muito lá na frente. Seja F um corpo qualquer, e P de X um polinômio sobre esse corpo, por exemplo. R raiz de P de X. E R não pertence a F, por exemplo. Só que aí você consegue construir esse corpo aqui novo, ó, dessa forma. R pertence a esse corpo novo que você construiu. Tá? E aí, como essa raiz agora está dentro desse corpo, esse polinômio tem solução aqui dentro. E aí começa a analisar esse tipo de coisa. Então aí você pega agora outra raiz do polinômio. Isso aqui é uma raiz. Aí pega outra raiz. Aí você pode fazer agora assim. Se S é outra raiz de P de X, que não está aqui, tá ok. S não pertence agora a esse cara já ampliado aqui. Então, você faz o seguinte. S agora pertence a R. E sobre esse você amplia para S. E aí você vai fazendo isso para todas as raízes. E o que acontece é que você tem uma cadeia, né? F está contido em F de R, que está contido em F de S, F de R e S, né? Está contido. E aí você vai fazendo isso para todas as raízes. Qual foi a ideia de Galois? Como um polinômio de grau 5 tem no máximo 5 raízes em um domínio de integridade, lembra que quando não é domínio de integridade, quando não é corpo, pode ter mais raízes, lembra lá? A gente viu na aula passada, mas em um domínio que tem um corpo, sempre tem no máximo 5 raízes. Então eu vou fazer isso até 5, essa extensão até 5. E aí ele analisa essa cadeia, analisando uma determinada cadeia de grupos, de permutações, onde fixa os elementos do corpo e permuta as raízes, as 5 raízes. Ele analisando esse grupo, ele consegue tirar a conclusão sobre essa extensão de corpos e sobre a solução do polinômio. Essa é a ideia geral do teorema de Galois. Mesmo sem estar em Galois, vocês já estão vendo uma ideia geral do que é a ideia de Galois. Isso é bom. Para você ver, a ideia é fantástica e é bem simples. Você vai pegando, essa raiz não está lá. Se não está lá, vai construir um corpo que essa raiz está. De que forma? Fazendo isso aqui, ó. Pegando um conjunto desse tipo aqui. A mais B multiplicado por essa raiz. Vai construindo. Pegou outra raiz. Essa raiz não está lá. Você amplia um pouco mais esse corpo. Amplia um pouco mais esse corpo. Amplia. Até exaurir todas as possíveis raízes de um polinômio. Se um polinômio tem grau 5, ele tem até 5 raízes. Ou tem mais, ele pode fazer essa mesma ideia. Ele replica essa mesma ideia. Ele vai replicando. E quando ele fazendo essa análise desse cara com os grupos de permutações, acabou a história. Por isso que é importante estudar grupo de permutações
e anéis de polinômios. Por isso que é extremamente importante. Para entender a fantástica ideia de Galois, que fez isso quando tinha, eu acho que a idade de vocês. Né? Difícil, né? Gênio é gênio. Vamos lá, gente. O último teorema aqui para a gente ir embora. Ou não, né? Eu vou deixar esse último teorema. Não, vou fazer. É rápido. Que é exatamente o que eu tinha falado desde o início, que é a simplicidade dos corpos. Se R é um anel comutativo com unidade, R é simples, se somente se, ele é curto. Tá? Ou seja, ser simples, agora com a correção que eu fiz, né? Não tem nenhum ideal próprio, tá? Em R, que não seja não trivial, né? Então, se é simples, com certeza ele é curto. E aqui a gente vai utilizar também um exercício. Se vocês pararem para ver, eu ampliei um exercício lá, ó. O exercício 9, eu pedi para você mostrar que S é subanel, e eu pergunto se ele é ideal. Eu já vou responder sim, viu? Porque eu vou precisar dele aqui agora. Mas eu vou pedir para que vocês provem na lista de exercícios. E aqui eu coloquei definição, ó. Meu Deus. Isso aqui é teorema. Vou escrever de branco. Ah, não tem branco aqui. Isso aqui é teorema. Fazer a prova disso aqui. Prova é o seguinte, se seja R simples. Se R é simples, eu vou tomar seja A um elemento de R. Vou mostrar que esse cara não nulo, né? Vou mostrar que ele é invertível. Que A é invertível. Tá. Como é que eu mostro que ele é invertível? Aí eu uso exatamente aquele exercício lá. Pego RA. RA, que é Rzinho multiplicado por A, onde o Rzinho pertence a R. Pelo exercício 9, que vocês vão fazer, RA é ideal de R. E o RA é diferente do unitário do zero, porque, pois, A pertence a RA, né? Beleza? Multiplicado por A. Então, como R é simples, não tem nenhum ideal próprio, não nulo lá, né? Então, RA é o próprio R. Se RA é o próprio R, então o 1 vai pertencer a RA. Se o 1 pertence a RA, então 1, logo, o 1 é da forma BA para algum B pertencente a R. Né? Logo, B é a inversa de A, né? Beleza, gente? Ficou claro aí a prova? Sim, ficou. R, portanto, é curto. E a volta para terminar. Vamos mostrar que ele é simples, né? Seja R um corpo e I, do conjunto de R, ideal. Bota assim, ó, ideal, não trivial, tá? Ou seja, o I é diferente do unitário do zero. A gente vai mostrar que o I obrigatoriamente tem que ser
todo R. Tá? Deixa eu ver. Seja R, como ele é não trivial, ele tem um cara que ele é diferente do zero, beleza? Como ele é diferente do zero, R é corpo. Logo, R a menos 1 pertence a R. E como esse cara é ideal, qualquer elemento de R multiplicado por um elemento do ideal cai dentro do ideal. É a definição de ideal. R a menos 1 multiplicado com R pertence a I. Beleza? Só que esse cara daqui é 1. Portanto, o 1, a unidade pertence ao ideal. E se 1 pertence ao ideal, então o ideal tem que ser todo R. Por quê? Dado qualquer elemento A de R, por ser ideal, A multiplicado por 1 vai pertencer a I. E o 1 está no ideal. Qualquer elemento de R multiplicado por um elemento do ideal cai dentro do ideal. Assim, R estaria contido no ideal. E como o ideal está contido em R, você tem igualdade. Beleza? Então, o que a gente vai fazer na semana que vem, se eu não me engano, que é quociente de anéis, corpos a gente não vai fazer. Porque todo corpo é simples. O máximo que ele tem é subcorpo, mas ele não tem ideais. Então a gente não vai fazer quociente de corpo. Mas a gente vai fazer quociente de anéis para dar cor. Beleza, gente? Fica por aqui a aula. Dúvidas? Estudem, façam a lista. Né? Segunda-feira eu vou te encher de perguntas, Davi, eu te juro. Eu não vou ter muito tempo segunda. Né? Eu vou tentar até entrar mais cedo aqui para tirar essas dúvidas. Mas eu vou, como eu falei, como eu tenho um médico marcado, se eu não tenho agora, ele só pode ir em novembro, então ele só tem segunda de manhã. Aqui. E é texto, porque quarto eu estaria fazendo prova de cálculo dele. Bom. Pode parar de falar. Bom, é isso. Façam a lista. A gente se vê segunda. A aula de segunda vai ser mais curta. Para de gravar. Vou dar. Pronto. Vai ter lista? Presença?